Eu nunca imaginei que ia haver uma coisa daquelas dentro da congrega. Não que eu seja melhor que ninguém, mas tem coisa que a gente acha que só acontece no mundo de fora, entende? Lá dentro, entre os irmãos, a gente se sente protegido. Ou pelo menos eu me sentia. Foi numa quarta-feira, dia de culto online. Eu tava no meu quarto, com o notebook em cima da cama, a Bíblia aberta no Salmo 23, aquele que o irmão Moisés sempre pede pra gente ler quando tá difícil. A luz do abajur fazia um círculo amarelo na parede, e o ventilador girava devagar, só pra não deixar o suor escorrer. Minha mãe tava na cozinha fritando pastel pra vender no dia seguinte, e o cheiro de cebola queimada vinha pelo corredor. Eu já tava com fome, mas não podia levantar, porque o culto tinha começado. Na tela, o irmão João Batista, o ancião mais velho da nossa região, tava liderando a oração. Ele sempre falava baixo, como se cada palavra pesasse, e a gente tinha que prestar atenção para não perder nada. De repente, o chat do YouTube começou a encher de mensagens. Não era aquelas coisas normais, tipo glória a Deus ou aleluia. Era gente perguntando: asterisco, irmão, é verdade que o ancião Silas roubou o carro do vizinho? Asterisco. Eu congelei. O ancião Silas? Aquele homem que toda semana visitava os doentes, que dava estudo bíblico para a juventude, que uma vez até pagou a conta de luz da irmã Maria quando o marido dela ficou desempregado. Não podia ser, mas as mensagens não paravam. Alguém postou um print de um boletim de ocorrência com o nome dele. Outro mandou um áudio de uma mulher chorando, dizendo que o carro dela tinha sumido da frente de casa e que o ancião Silas tinha sido visto dirigindo ele às 5 da manhã. O irmão João Batista deve ter visto também, porque ele parou no meio da oração. Ficou olhando para a câmera, os olhos dele meio perdidos, como se não soubesse se devia continuar ou não. Aí ele suspirou fundo e falou: asterisco, irmãos, nós vamos fazer uma pausa. Precisamos orar por isso. Asterisco. O culto acabou ali. Todo mundo ficou em silêncio, só o barulho dos ventiladores de cada casa. Eu fechei o notebook e fui para a sala. Minha mãe estava sentada no sofá com as mãos no rosto. Asterisco, filho, o que é isso? O ancião Silas, ele é um homem de Deus. Asterisco, ela falava como se tivesse sido traída. E eu entendi, porque era isso que eu estava sentindo também. No dia seguinte, a congrega estava um burburinho só. As irmãs mais velhas cochichavam nos cantos, os jovens ficavam em grupinhos olhando pro celular, e os anciãos mais novos pareciam perdidos, como se não soubessem o que fazer. O irmão Moisés, que é meu padrinho na fé, me chamou para um lado. Asterisco, você acreditou nisso, menino? Asterisco, ele falava baixo, mas a voz dele estava tremendo. Asterisco, não sei, irmão, mas tem muita gente falando. Asterisco. Asterisco, gente fala demais. Você conhece o ancião Silas. Ele não é homem de fazer uma coisa dessas. Asterisco. Eu queria acreditar, mas tinha os prints, os áudios, as testemunhas. E o pior, o carro tinha sido encontrado abandonado perto da rodoviária, com os documentos do ancião Silas dentro. Aí o irmão Moisés fez uma coisa que me deixou ainda mais confuso. Ele pegou minha mão e falou: asterisco, vem comigo. Asterisco. A casa do ancião Silas ficava no fim da rua de terra, perto do mato. Era uma casinha simples de tijolo à vista, com um quintal cheio de plantas que a esposa dele, Dona Lúcia, cuidava. Quando a gente chegou, a porta estava entreaberta. O irmão Moisés bateu devagar. Asterisco, Silas? É nós. Asterisco. Dentro, tava escuro. A cortina da sala estava fechada, e o cheiro de café frio misturado com remédio encheu meu nariz quando entrei. O ancião Silas estava sentado na cadeira de balanço, olhando pro chão. A Dona Lúcia estava no quarto, chorando baixo. Asterisco, o irmão Moisés não sabia o que dizer. Eu também não. O ancião Silas levantou a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos, as mãos tremiam. Asterisco, eu não roubei, Moisés. Juro por Deus que não roubei. Asterisco. Asterisco, mas o carro, Silas. O carro estava com seus documentos. Asterisco. Ele respirou fundo, como se tivesse carregando um peso muito grande. Asterisco, eu peguei emprestado. Só isso. O irmão Jair estava doente, precisava ir pro hospital em São Paulo, e o carro dele estava na oficina. A irmã Marli não deixava ele ir de ônibus com medo de piorar. Eu não tinha como ajudar de outro jeito. Asterisco. Asterisco. Mas por que não falou com ninguém? Por que não pediu permissão? Asterisco. Asterisco porque eu. Asterisco porque eu já tinha pedido. 3 vezes. Asterisco, a voz do Silas quebrou. Asterisco, primeiro pro irmão Jair, depois pro diácono Elias, depois até pro pastor. Todos disseram que não, que o carro da igreja não podia sair da cidade, que era risco demais.
mas eu vi o Jair tossindo sangue na cozinha da irmã Marli Moisés. Vi os olhos dele pedindo ajuda. Eu não ia deixar ele morrer esperando um sim, que nunca vinha. Asterisco. O irmão Moisés passou a mão no rosto, como se estivesse tentando apagar algo de lá. Asterisco. E o dinheiro, Silas? Os 5.000 que estavam no porta-luvas? Asterisco. O ancião baixou a cabeça de novo. Asterisco. Eu vendi minha moto. A velha Intruder, lembra? A que eu comprei com meu primeiro salário na fábrica. Era tudo que eu tinha de valor, mas o Jair precisava pagar a consulta particular, senão não iam atender ele no mesmo dia. Asterisco. Ele engoliu em seco. Asterisco. Guardei o dinheiro no carro para não carregar na viagem. Se a polícia parasse a gente ia pensar que era assalto. Mas aí o carro sumiu do pátio da igreja. E quando eu voltei, todo mundo já estava falando que eu tinha roubado. Asterisco. A dona Lúcia soluçou mais alto. Asterisco. E agora, Silas? Agora o que a gente faz? Asterisco. Ninguém respondeu. O silêncio pesava igual chumbo no peito. Eu olhei pro chão, pra parede, pra qualquer lugar que não fosse os olhos deles. Não era minha briga, mas também não tinha como sair dali sem parecer que estava fugindo. Foi quando o irmão Moisés suspirou fundo. Asterisco. Vou falar com o pastor, explicar tudo direitinho. Se o Silas está dizendo a verdade, Deus sabe. E a gente também tem que acreditar. Asterisco. Ele se virou pra mim, como se só agora tivesse lembrado que eu tava ali. Asterisco. Vai, irmão. Pode ir. A gente dá um jeito nisso. Asterisco. Saí sem dizer nada, fechando a porta devagar. Mas em vez de ir embora, fiquei parado no corredor, encostado na parede. Não por curiosidade. Só porque às vezes a gente precisa ouvir que ainda tem gente boa nesse mundo. Mesmo que seja espremido entre quatro paredes, com as costas contra a madeira barata e o cheiro de mofo no ar. Do lado de fora, a chuva tinha parado, mas o vento ainda balançava as árvores do quintal. Respirei fundo e enfiei as mãos nos bolsos. 5.000 reais. Uma moto velha. Um carro emprestado. Um homem doente. E um ancião que no fundo só tinha feito o que qualquer um de nós devia ter feito. Desci as escadas com os degraus rangendo debaixo dos meus pés. O prédio era antigo, daqueles que tem cheiro de café queimado e porta de entrada que nunca fecha direito. Na calçada, a poça d'água da chuva refletia o poste de luz tremeluzente, como se o mundo todo estivesse piscando para mim, avisando que alguma coisa ia dar errado. Mas não era hora de pensar nisso. A moto estava onde eu tinha deixado, encostada no meio-fio, com a corrente já meio enferrujada. Passei a mão pelo guidão, sentindo a tinta descascada grudar nos dedos. 5.000 reais não compravam nem metade de um carro decente, mas compravam uma passagem de ônibus para longe, ou umas semanas de aluguel num lugar onde ninguém me conhecesse. Ou, se eu fosse esperto, um jeito de sumir com o que sobrasse depois de pagar o que devia. Só que eu não era esperto. Nunca tinha sido. Liguei o motor e o barulho rouco ecoou pela rua vazia. O vento gelado batia no rosto, e eu não tinha capacete nem dinheiro para comprar um. Andei sem pressa, como se o tempo fosse uma coisa que eu pudesse esticar só de fingir que não estava acabando. Virou hábito nos últimos meses fazer as coisas devagar, como se eu acelerasse, tudo desmoronasse de vez. O hospital ficava a uns 20 minutos dali, se eu pegasse a avenida principal. Mas eu não queria a avenida. Não queria ver os faróis, os carros buzinando, as pessoas correndo para lugar nenhum. Dobrei pela rua de trás, a que passava pelo mercadinho do seu João, onde a mãe do garoto comprava fiado quando o dinheiro estava curto. A luz do estabelecimento ainda estava acesa, e por um segundo pensei em parar, pedir um café, fingir que a vida era só isso, um copo quente nas mãos e o cheiro de pão fresco no ar. Mas não parei. Quando cheguei no estacionamento do hospital, o carro do velho já estava lá, encostado num canto, com o para-choque amassado e a tinta desbotada pelo sol. Ele tinha me emprestado as chaves sem perguntar para onde eu ia, só disse asterisco, traz de volta em uma peça, pelo menos asterisco. Não prometi nada. Dentro do hospital, o cheiro de álcool e desinfetante me bateu como um soco. Andei pelos corredores, tentando lembrar em qual quarto o homem estava. Não era visita, não exatamente. Era mais uma daquelas coisas que a gente faz quando não tem mais nada a perder. Encontrei a porta certa no terceiro andar, com um número rabiscado num papel colado com fita adesiva. Empurrei devagar, e o rangido da dobradiça fez o cara na cama abrir os olhos. Você, ele disse, a voz grossa de tanto tossir. Não era uma pergunta. Ele tentou se sentar, mas a tosse o derrubou de volta no travesseiro. A pele dele estava amarelada, os olhos fundos. Não precisava ser médico para saber que estava ruim. Achou que eu não ia voltar?
Ele não respondeu. Só olhou pro meu rosto, como se estivesse procurando alguma coisa ali. Mentira, talvez. Ou piedade. Ou só um jeito de adiar o inevitável. Trouxe uma parte e falei, tirando o envelope do bolso. Não era tudo, nem perto disso. Mas era mais do que ele tinha antes. O homem estendeu a mão trêmula, mas não pegou o dinheiro. Só ficou olhando. Por que agora? Não tinha resposta para isso. Ou tinha demais. Porque estava na hora. Ele fechou os olhos, e por um segundo pensei que tivesse desmaiado. Mas então a respiração dele voltou ao normal, lenta, como se cada inspiração custasse algo que ele não tinha mais. Não vai adiantar, murmurou. Mas obrigado. Fiquei ali parado com o envelope na mão, sem saber se devia deixar em cima da mesa de cabeceira ou guardar de volta. No fim, coloquei ao lado do copo d'água onde ele pudesse ver. Precisa de mais alguma coisa? Ele balançou a cabeça devagar. Só de sair daqui. Mas acho que isso não rola. Saí sem dizer nada. Não tinha nada para dizer. No corredor, encostei na parede e fechei os olhos. O cansaço veio de uma vez, como se eu tivesse carregado um peso que só agora percebia. 5.000 reais. Uma moto. Um carro emprestado. Um homem morrendo. E eu ainda ali, como se tivesse alguma coisa para oferecer além de migalhas. Quando voltei pro estacionamento, o velho estava sentado no capô do carro, fumando um cigarro que devia ter roubado de alguém. Demorou, disse, jogando a bituca no chão. Tive que fazer uma parada. Ele não perguntou qual. Só me olhou de cima a baixo, como se pudesse ver as rachaduras que eu não mostrava. E aí? Deu certo? Mais ou menos. O véu. Rô balançou a cabeça, cuspiu no asfalto. Mais ou menos não enche barriga, garoto. Abri a porta do carro, mas não entrei. O cheiro de mofo e gasolina me subiu pelas narinas, misturado com o fumo que ainda grudava nas roupas dele. Consegui 5.000, mas não é suficiente. Ele riu, um som seco, como folhas sendo esmagadas debaixo de sapato. 5.000? Repetiu, coçando a barba por fazer. Você acha que 5.000 vai pagar o que aquele filho da puta deve? Ou o que eu preciso para sumir daqui? Não sei. Apertei as chaves na palma da mão até doer, mas é o que eu tenho. O velho se levantou devagar, os ossos estalando. Deu um tapinha no capô, como se o carro fosse um cavalo velho prestes a desabar. E o resto? A moto? O carro? A moto tá com o Zé. O carro, olhei pro estacionamento vazio, as luzes piscando lá longe. O carro é emprestado. Tenho que devolver amanhã. Ele assobiou baixo, balançando a cabeça. Você tá se ferrando, menino. E não é nem por você. Não é por mim não, admiti. Mas também não é só por você. O velho ficou quieto, me medindo. Depois, deu um passo pra frente e segurou meu braço, os dedos duros como garras. Escuta aqui. Eu não tô pedindo esmola. Tô pedindo uma saída. Uma asterisco última asterisco saída. A voz dele quebrou no final, mas ele engoliu em seco, forçou um riso. Se não der certo, eu morro. Se der, eu sumo. Em ambos os casos, você fica livre. Livre pra quê? Perguntei, mas pra mim mesmo. Ele soltou meu braço, deu de ombros. Pra continuar se ferrando por aí, quem sabe? Ficamos em silêncio. O vento soprava lixo pelo estacionamento, papéis e bitucas dançando entre nossos pés. Eu pensava nos 5.000 guardados no bolso de trás, no cheque que o gerente do banco tinha me dado com um sorriso falso, na moto que o Zé ia querer de volta assim que soubesse que eu não tinha como pagar. E se eu arrumar mais? Falei sem saber de onde tiraria. O velho me olhou de lado, desconfiado. Quanto? Não sei. Mais 5? 10? Ele cuspiu de novo, dessa vez mais perto dos meus sapatos. Você não tem 10. Nem eu. Fez uma pausa. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer. Não gostei do jeito que ele disse isso. O tom baixou, ficou rouco, como se estivesse engasgado com alguma coisa. O quê? Ele coçou a nuca, olhou pro horizonte como se esperasse ver alguém vindo. O Carlinhos. Aquele filho da puta do Carlinhos deve uma nota pra mim. Uma nota asterisco grande asterisco. E ele tá com medo de não pagar. Medo de quem? O velho virou pra mim, os olhos brilhando debaixo da luz amarela do poste. De mim. E agora de você? Não respondi. Só senti o estômago embrulhar. Carlinhos não era só mais um cara da quebrada. Era um daqueles que andavam com segurança, que tinham gente pra fazer o serviço sujo. Um que não pensava duas vezes antes de mandar quebrar os dedos de quem devia. Você tá louco, falei finalmente. Não. Tô desesperado. Ele se aproximou, o hálito cheirando a cigarro e café velho. Você vai lá, fala que eu tô cobrando. Fala que se ele não pagar até amanhã, a gente vai na casa da mãe dele. Na casa da asterisco filha asterisco dele. E se ele não acreditar? O velho sorriu,
um sorriso torto, sem dentes. Ele vai acreditar, porque você vai levar isso aqui. Tirou algo do bolso. Uma faca. Não uma daquelas canivetes de brincadeira, mas uma lâmina longa, afiada, com o cabo enrolado em fita isolante preta. Segurei o objeto, senti o peso na mão. Não era a primeira vez que segurava uma coisa dessas, mas era a primeira que alguém me pedia para usar. Não vou fazer isso, falei, tentando devolver. Ele não aceitou. Só empurrou minha mão para baixo, forçando a faca a ficar comigo. Não é para matar, seu idiota. É para mostrar. Para ele ver que a gente não tá brincando. E se der merda? Vai dar. Sempre dá. Ele deu de ombros. Mas se você não fizer, eu morro. E você? Você vai ficar devendo pro banco, pra todo mundo. E ainda vai ter que viver sabendo que deixou um velho apodrecer numa vala porque não teve coragem de fazer asterisco nada asterisco. Fiquei olhando pra faca. A lâmina reflé. E a luz fraca do postinho de gasolina, manchas amareladas como se já tivesse cortado algo antes. O cabo era frio, mas minha palma suava. E se eu errar o lugar? Perguntei, mais pra mim do que pra ele. Erra não. É só encostar na garganta, bem de leve. Só pra sangrar um pouquinho. O resto a gente fala. Respirei fundo. O cheiro de óleo queimado e mofo do depósito me subiu pelo nariz. O velho estava amarrado numa cadeira de plástico, os olhos arregalados, a boca coberta com fita prateada. Os fios de cabelo branco colados na testa suada. Não era a primeira vez que eu via um cara assim, mas era a primeira que ia ser eu. Aproximei devagar, a faca tremendo. Ele começou a se debater, emitindo uns sons abafados pelo esparadrapo. Senti o estômago revirar. Para de se mexer, seu filho da puta. O outro falou, dando um tapa na nuca do velho. Ou eu quebro seu braço aqui mesmo. Engoli em seco. A lâmina tocou a pele enrugada do pescoço, bem onde a veia latejava. Um fio vermelho escuro surgiu no instante, escorrendo morno pelos meus dedos. O velho arfou, os olhos cheios d'água. Agora fala, o cara ao meu lado cruzou os braços. Onde tá a grana que você roubou do Zé? O velho balançou a cabeça, chorando. Eu tirei a faca enojado. O sangue grudou na minha mão espesso. Não adianta, ele não vai falar, falei, limpando a lâmina na calça. Claro que vai. Ele pegou a faca de mim, segurou o cabelo do velho e puxou a cabeça para trás. Você só não sabe como perguntar direito. Vi o brilho do aço de novo. Desta vez, não tremia. O velho soluçou, a garganta exposta como um animal ferido. A faca desceu devagar, rasgando a pele em linha reta. Ele gritou, mas o som saiu abafado, molhado. Para! Empurrei o cara, mas ele nem olhou. O cheiro de ferro encheu o ar, quente e doce. Cala a boca, rosnou apertando mais. O velho engasgou, sangue escorrendo pelo queixo. De repente a porta rangeu. Todos viramos. Era o Zé, de pistola em punho, os olhos gelados. Chega, disse baixo. Esse aqui já falou tudo. E você apontou pra mim, vai limpar essa merda. Agora.